Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que eu possa de fato entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Como faço para esquecer homem casado que tive caso com ele 3 anos? Bom, vamos nós para essa questão de se envolver com pessoa comprometida. Muitas vezes, você se desvencilhar desse vínculo é mais difícil do que se desvencilhar de um vínculo com quem estava disponível, ou seja, com uma pessoa não comprometida. Por quê? Porque aqui é um vínculo proibido. Então isso já dá, sabe quando apimenta o negócio? E aí deixa esse processo de esquecer, de superar, mais difícil. Não porque a pessoa valia muito. Então, você tá vendo? Não é difícil, porque às vezes o difícil é difícil de eu esquecer a pessoa. Se a gente não tomar cuidado, o nosso cérebro interpreta esse difícil de esquecer como se a pessoa valesse muito. Então, quer dizer, o meu próprio cérebro, o meu próprio raciocínio pode me prejudicar. Porque se eu mesmo acredito que é difícil de esquecer porque a pessoa vale muito, então quer dizer, eu tô alimentando mais ainda a dificuldade de esquecer. Por quê? Porque ela vale muito. E não é isso. É porque esse vínculo que se cria-se uma ligação muito forte e viciante. E aí a gente vai entender também por que é viciante isso. Bom, primeiro que relações extraconjugais, geralmente elas são construídas na falta. Em cima da falta. Porque elas são marcadas por encontros intensos, justamente por causa do proibido. Então, a hora que encontra, entendeu? Eu não posso me encontrar com a pessoa em qualquer dia, em qualquer horário. Então, a hora que eu encontro é aquela coisa intensa, porque eu tenho que aproveitar. Porque é esse momento que a gente tem. Sabe, igual uma pessoa que está fazendo dieta, isso eu falo porque, olha, no começo de 2025 eu entrei numa dieta e vou cumprir essa dieta. Só que o que acontecia? Na quinta-feira eu costumo jantar na casa da minha irmã. Só que a janta não é uma janta, é um café. Então na quinta-feira eu não fazia a dieta. Na quinta, na hora da janta. Eu não fazia a dieta. No sábado também não. Então o que acontecia? Nesses dias, quando eu estava lá na casa da minha irmã para tomar aquele café, que era a janta, nossa, eu contava os minutos para chegar aquele dia. Por quê? Porque na segunda era aquela dieta, na terça aquela dieta, na quarta aquela dieta, na quinta até na hora do almoço aquela dieta. Então, a hora que chegava aquele momento, era um encontro intenso. Meu com a comida, com o pãozinho, com a mortadela, com o bolo de fubá. Ai, meu Deus do céu. Então você tá vendo? Relações extraconjugais, elas são marcadas por encontros intensos. Tá vendo? E como eu disse, elas são embasadas na falta. Tá vendo? A falta. Para mim, faltava a possibilidade de eu comer o que eu queria. A hora que eu me encontro com isso, a coisa é intensa. Marcada também por uma saudade permanente. Então, por exemplo, na segunda eu já estava com saudade daquele café da quinta. Na terça, na quarta. Então eu sinto falta. Diferente quando eu posso tomar aquele café na segunda, na terça. Eu posso comer aquele bolo de fubá na segunda, na terça. Tá entendendo? Justamente, seguindo esse raciocínio, é marcado também por expectativa. Olha lá, eu na expectativa de chegar à quinta-feira, à noite, na hora do jantar, mas é marcado também por frustração. Por quê? Porque depois eu não tenho. Depois eu volto para a dieta. Então eu fico frustrado. E essa frustração aumenta ainda mais a vontade de que a quinta volte a acontecer. Vocês estão entendendo o processo? E claro, é marcado também por segredo. Vocês estão entendendo como a coisa vai se tornando viciante? É o segredo, é algo nosso. Nós que partilhamos só disso. Eu e você e eu. Nós estamos entregues a isso. Então, essa mistura toda
todos esses ingredientes misturados nesse caldeirão criam emoções mais fortes do que as relações normais. Vamos chamar de normais entre aspas. As relações que não são extraconjugais. Outra coisa que por vezes torna difícil você esquecer o casado, o comprometido, é porque agora você tem que lidar não só com a perda da pessoa, ou seja, ele, deixou de se fazer presente, não sai mais comigo, mas eu perco também aquele ideal, a fantasia, o impossível que pode se tornar possível. Então, o talvez, e que é o que me deixa aqui, é como se eu estivesse cavando para encontrar diamantes e aí eu não tenho coragem mais de sair, porque parece que... Por que eu vou sair agora que eu já cavei? Meu Deus, daqui a pouquinho eu encontro o diamante, por que eu vou sair agora? Então esse talvez apareça agora, talvez eu encontre o diamante, talvez seja agora que ele deixe-a para ficar comigo, talvez seja agora que eu vou poder realmente, mostrar ele para minha família, falar abertamente, talvez seja agora que a gente possa sair em público, talvez seja agora que eu perco tudo isso. Isso também vai embora. Então aquele mundo do ideal, do que está para vir, do projeto idealizado, do sonho que poderia ser. Então é como se agora eu estivesse vivendo um luto duplo. Um luto duplo é do real, ou seja, a pessoa que foi embora, o luto real de um término, mais o luto do ideal. Aquilo que foi idealizado. Outra coisa que às vezes faz com que seja difícil esquecer o casado. Um casado, quando ele está com a amante, ele costuma ser com a amante carinhoso, atencioso, intenso, apaixonado, dedicado, acolhedor. Até porque, como eu disse, ele se encontra com você naqueles momentos específicos. Então é muito fácil, não é, gente? Você ser acolhedor, carinhoso, naquele momento, naquele encontro. Eu não estou convivendo com a pessoa, eu não estou acordando com ela, eu não estou dormindo com ela, eu não estou com ela ali na pressão do dia a dia. E aí o que acontece? Você pega esses momentos pontuais, migalhas. Então eu pego migalhas e eu transformo isso em banquete. E agora na minha cabeça é como que eu vou viver sem esse banquete? E eu não tenho consciência que na verdade eram migalhas. E por que tudo isso também se torna viciante? É um vício porque o seu cérebro ele se acostumou com aquela montanha russa emocional. Montanha russa emocional é quando eu estou vivendo com um casado, quando eu estou vivendo com uma pessoa comprometida, quando eu estou me relacionando com uma pessoa assim, eu vou ter essas montanhas russas emocionais. Ou seja, eu vou alternar entre dias de euforia, quando eu estou para me encontrar com ele mandou mensagem que hoje a gente vai se ver. Então, dias de euforia, dias de ausência. Então, de repente eu me encontrei com ele na quarta-feira, aqueles dias de euforia e tal. Na quinta eu ainda estou bem e tal. Na sexta eu começo a me deprimir, porque eu tenho a ausência dele. No sábado eu já acordo mal, só que aí eu vejo a postagem dele no Instagram, alegre, curtindo com a família. E eu aqui. Então, eu tive aquele momento de euforia, e agora eu vou para a queda. A ausência, então da euforia para a ausência, para frustração, depressão, ansiedade. Quando a gente vai se ver de novo, mensagens escondidas, ao mesmo tempo que eu tô ruim e tal, aí chega uma mensagem dele, ele tá lá com a família curtindo, mas ele mandou uma mensagem para mim, então o meu cérebro ativa o modo como sou importante, ele tá lá com a família, mas ele tá pensando em mim, e aí? Olha as explosões de adrenalina. Vicia, vocês estão entendendo? Vicia. Então essa alternância, tudo isso cria um vínculo químico semelhante ao que acontece com os vícios. Então isso é um processo neurobiológico. E aí fica difícil de eu soltar. Ah, mas então o que eu faço agora então, André? Para esquecer de fato esse homem, sabe? Para eu sair disso. Bom, primeira coisa, que é o que eu sempre falo aqui, quando entram vídeos aqui sobre esquecer alguém, lembrando que esquecer é no sentido de superar, não é no sentido de apagar a memória, eu tenho que romper totalmente o contato com a pessoa. Ah, contato zero?
zeríssimo. Mas é um contato zero, real, não fabricado. Porque o contato zero fabricado é aquele que eu bloqueio a pessoa, mas eu tenho contas fake para olhar a pessoa, para saber o que está acontecendo na vida dela, para continuar acompanhando a pessoa. Se duvidar, eu tenho até o fake de um WhatsApp, criei um WhatsApp, comprei um chip só para ficar vendo o status que ele está postando lá no WhatsApp. Se está online, se não está online. Então, assim, é um contato zero fabricado, maquiado, mentiroso. Ou seja, você mesmo está se enganando. Porque no fundo você está fazendo joguinho. Você quer que o outro acredite que você o bloqueou para pressioná-lo, não porque você quer de fato o contato zero. Você quer continuar mantendo contato. E se duvidar, você tem a esperança de que a pessoa venha te procurar. Porque você quer que esse contato zero fabricado por você desperte, na verdade, o pânico nele de te perder e que ele volte a te procurar. Então, se for para fazer esse contato zero aí, nem faça. Porque o que você está chamando de contato zero, na verdade, é joguinho. Joguinho para querer que o outro me procure. Então, defina bem o que você quer. Não, eu quero que ele volte a me procurar. Então tá bom, então você está fazendo joguinho. Não é contato zero. Contato zero é para quem quer esquecer. Contato zero é para quem quer superar o outro. E aí eu me ajudo. Eu coloco ações para que de fato eu esqueça. Então, é zero. Eu não vou ver rede social, eu não quero saber o que ele está fazendo, eu não quero ver status, eu não quero, é zero. E te digo mais, não é só isso. É eu no meu dia a dia. Eu não vou ficar ouvindo músicas que me conectem nessa história. Eu não vou fazer isso. Se você ouve aquela música, né? Sabe aquela música? O seu sorriso muda tudo, tudo. E quando você fica mudo, no teu abraço uma saída. Nananana, ficar de bem com a vida. É uma música que, por exemplo, eu adoro. Mas eu namoro já há 6 anos, não tô aqui apaixonadinho. Então, quando eu ouço essa música, eu ouço ela mais num sentido de, o sorriso que a gente dá pro mundo. Seu sorriso muda tudo, tudo. Não que eu não lembre também do sorriso do meu namorado, porque, diga-se de passagem, o sorriso do meu namorado é lindo. Embora nas fotos ninguém nunca vai saber o que é o sorriso do meu namorado. Olha que coisa. Eu acho que ele tem um sorriso lindo. Mas ele é o tipo de pessoa que quando tira foto, ele fica sem graça. Aí fica aquele sorriso meio forçado. E se ele pudesse soltar aquele sorriso que ele dá no dia a dia na foto, vocês veriam. Por isso que a gente não pode também se orientar a partir de fotos, porque é estranho, né? Enfim, tô fazendo aqui uma declaração pro meu namorado, mas não é esse o intuito, né? Mas veja bem, então quer dizer, quando eu ouço essa música, eu tô ouvindo de maneira geral. Agora, tá vendo? Quem começa a passar pelo término, ouça essa música, deprime a pessoa. Seu sorriso muda tudo, tudo. Aí eu já lembro de quando eu tava com a pessoa, dela sorrindo pra mim. Cai. Então para de ouvir essa música. Então você não tem que ouvir essa música. Agora, tá vendo como tem gente que se tortura? Coloca até pro loop, pro repeat, pra ouvir de novo. E chora. E chora. Olha lá, o que eu tô abastecendo? O que eu tô fazendo comigo? Seu sorriso muda tudo, tudo. E chora. Então eu tenho que contato zero não é só eu e o outro, é eu comigo. O que eu tô fazendo? O que eu tô ouvindo? O que eu tô alimentando que me mantém em contato com aquela realidade? Entendeu? O contato zero é isso. O que eu no meu dia a dia tô alimentando que acaba fazendo com que eu me conecte ainda na pessoa? E outra, nesses momentos em que bate a saudade, é a hora que eu tenho que ser forte. Porque aí você começa a se enganar. Não, eu só vou mandar uma mensagem para saber se tá bem. Não, a mãe dele ia operar, eu só vou mandar uma mensagem, só vou desbloquear e mandar uma mensagem só para saber se foi tudo bem com a operação da mãe dele. Até porque a mãe dele não tem nada a ver com a nossa história, né, coitada? Então eu vou perguntar se ela tá tudo bem com ela. Que eu sei que ela era muito importante para ele. Que ela é, né? Muito importante para ele. Então, tá vendo? Eu começo a me auto-sabotar. Eu estou sabotando o meu processo de superação dessa pessoa. Sou eu que estou sabotando, não é o outro. E aí, tá vendo? E eu vou encarando a realidade. Escuta, ele me assumiu? Ele deixou a esposa? Há quanto tempo ele me enrola? Porque entre falar e fazer tem uma grande diferença.
Fala, muitas vezes fala até mal da esposa, mas é lá que ele continua. Fala mal da esposa, mas o Instagram mostra os momentos de felicidade dele com ela, com a família. Quem realmente ganhava nessa história toda? E quem realmente perdia? Ele perdia? Ou ele mantinha você e mantém a família? A vida dele tá tranquila. Ele mantém você, mantém a família. Já pensou? Se você ficou 3. Se você fica 10 anos nisso, a vida de quem parou? A dele ou a sua? Porque a dele não parou. A dele continua lá. Você saindo da vida dele, você tá vendo que a vida dele continuou exatamente igual de quando ele te conheceu? E você? E você? A sua vida continuou? Ou a sua vida nesses 10 anos é como se ela tivesse parado? Porque a dele continuou. Você é como se tivesse parado, porque você não teve nem a possibilidade de conhecer alguém nesses 10 anos. Você não teve a possibilidade de conhecer ninguém, no seu caso, nesses 3 anos. Ele já tinha conhecido uma pessoa, já estava casado com ela e continuou. Então é nessa hora que, além de tudo, a gente ativa o nosso modo racional para nos segurar nesse intuito de responder mensagem, mandar uma mensagem, ou, caso a pessoa tenha mandado uma mensagem para nós, a gente responder. Porque o casado, muitas vezes, ele não quer perder essa boquinha. Então é muito fácil que o casado insista. E a hora que o casado insiste, dentro da cabeça da amante ele realmente me ama. Porque senão ele não insistiria tanto. Era mais fácil ele arranjar uma outra amante. Por que ele vem atrás de mim? Porque com você é mais cômodo. Já tem até uma história. Viu que você não é barraqueira, que você não vai querer contar para a esposa dele. Então já tem um caminho, já tem um alicerce aqui. Por isso que ele insiste. E lógico, não quer perder a boquinha, certo? Então quando eu vou enxergando tudo isso, quando eu vou entendendo tudo isso, aí eu vou me conectando comigo, certo? Vou entendendo quem ganha, quem perde, quem sou eu, o que eu mereço, o que eu quero para minha vida. E aí então eu vou estruturando, né, o meu viver. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.